Amém. É uma honra enorme estar aqui com vocês. Pastor Haroldo, eu não sei se ele estava profetizando. Se ele estiver profetizando, eu repreendo. Porque eu tenho 2 filhos. É o Paulo Neto, não o Tiago Neto. Você já está me profetizando um outro filho, é homem? Flavinha souber disso, ela dá em mim, dá em você, rapaz. Então, Paulo Neto, eu não sei se as fotos estão aí da minha família, só para mostrar. Minha esposa linda, Bispa Flavinha. Pode dar um aplauso bonito para ela. É quem abrilhanta o meu ministério. Essa mulher linda, abençoada, a Bispa Flavinha. Está aqui o Paulo Neto, está com 19 anos, solteiro. E sonhando em casar só quando Deus der a direção. Hoje ele está estudando na Bethel e Deus tem dado destino e tem dado um propósito para a vida dele. Eu louvo a Deus porque eu creio na palavra, e a palavra de Deus diz que todos os nossos filhos são discípulos do Senhor, e grande será a paz dos nossos filhos. E Paulo Neto um dia acordou de manhã e disse: pai, eu não quero começar a universidade agora, eu quero antes estudar. Eu digo: mas a universidade é estudo, filho. Sim, mas eu quero fazer um seminário, eu quero estudar a Bíblia, eu quero crescer, me aprofundar um pouco mais. E é interessante que ele passou na faculdade, ele passou para o curso de administração, mas não se matriculou. E nós oramos a Deus e Deus deu essa direção para ele. Hoje ele está estudando na Bethel, está fazendo 2º ano, vai fazer 3 anos e eu não sei o que Deus tem reservado para a vida dele. Eu sempre digo, eu traço planos, mas quem diz o caminho é o Senhor. Então pode ter certeza, porque os seus filhos, se forem entregues ao Senhor, eles estão debaixo de uma promessa e eles vão viver na terra como príncipes do Senhor. Amém? E a Ana Beatriz, que é a minha princesa, tem 13 anos, fez 13 anos agora, também não pensa nem em casar nem tão cedo. E ela é a nossa princesinha. É alguém que tem um coração muito inclinado a Jesus. É alguém que tem vamos assim dizer, uma disposição criativa enorme. Ela fala pouco, mas Bia, quando abre a boca, exala sabedoria. Eu costumo dizer que ela é Abigail, e é interessante que a palavra Abigail significa alegria do Pai. Ela dá muita alegria ao meu coração. E tem uma outra filha, uma filha do coração, a Patrícia. Ela não está nessa foto, mas Pati chegou já aproximadamente 20 e poucos anos na nossa casa, e Deus nos deu um amor, um carinho, e nós começamos a cuidar dela. E hoje ela está se formando em psicologia. Hoje ela desempenha um papel fundamental lá na igreja. Ela tem trabalhado, ajudado-nos nessa área também, trabalhando a alma das pessoas, e tem sido assim um canal de Deus. Então eu não tenho uma família perfeita, mas a minha família é uma bênção. Você pode não ter uma família perfeita, mas a tua família é uma bênção. Amém? Ah, bispo, mas eu estou enfrentando muitas lutas na minha família. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Não é o momento presente que define o teu futuro, mas é a tua confiança e a tua fé no Senhor Jesus. Então, se você crê, você vai ver a glória do Senhor na tua casa. Amém? Então está aí a minha família. Tem mais uma outra foto com as nossas redes sociais. Está aí, se você quiser nos acompanhar, está aí as nossas redes. E a última foto é a foto da igreja da família, esse povo lindo, abençoado. Nós somos uma igreja de 52 anos. Vocês estão completando 47. Nós temos 52 anos. Meu pai, o bispo patriarca, pastoreou a igreja por aproximadamente 40 anos. Eu estou hoje à frente da igreja há aproximadamente 5 anos, como presidente do ministério. E eu louvo a Deus, porque no final das contas não somos nós que fazemos tudo, mas é a graça do Senhor que nos alcançou e o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Amém, queridos? Agora olha para essa pessoa linda que está do seu lado, dá um sorriso para ela, diz para ela: que bom que você veio. Você está no melhor lugar do mundo. Você está na presença do Pai.
Quantos estão felizes nessa noite? 47 anos de existência dessa comunidade linda e abençoada, e também 20 anos aí de ordenação pastoral do pastor Haroldo. Haroldo é um amigo que Deus nos deu, e eu louvo a Deus, porque nessa caminhada eu tenho conhecido muita gente no Brasil inteiro, gente extremamente famosa, gente que não tem fama nenhuma, mas você sabe qual é a beleza maior? É quando você consegue se conectar com pessoas que exalam o bom perfume de Cristo. Sabe, o pastor de vocês é alguém que exala o perfume de Cristo. Você senta 10 minutos na mesa com ele, e ele consegue falar do Evangelho, não apenas através das suas palavras, mas através das suas atitudes. Então, muito obrigado, meu amigo, por essa amizade. Obrigado por caminhar comigo e por ser um conselheiro também, um amigo que está no nosso lado, não só nos momentos bons, mas em todos os momentos. Eu sei que nós vamos juntos até a eternidade. Esse Brasil vai ficar pequeno, o mundo vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas. Amém? Quantos acreditam nessa palavra? Deus vai usar a vida do pastor de vocês e a vida dessa comunidade para transformar não só Manaus, mas o Brasil e o mundo, em nome de Jesus. A partir de vocês, missionários serão enviados para as nações. Amém? Abra a sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 4. Eu quero ministrar uma palavra que ardeu no meu coração hoje à tarde. Eu estava orando e Deus me deu essa palavra, uma palavra profética. O título dessa ministração é Viva o Propósito. Ei, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você tem um propósito. Você não está nessa terra por um acaso. Você não está nessa comunidade por um acaso. Você não veio a esse culto por um acaso. Deus te trouxe e há um propósito nisso tudo. Quantos acreditam nisso? Há um propósito para a sua existência. Amém? 1 Timóteo capítulo 4 verso 12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Feche os seus olhos, diga comigo: Espírito Santo, vem com a tua palavra, abençoa o meu coração, que o bispo diminua, mas que Jesus, o Senhor, cresça na minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, que quando Paulo fala com Timóteo a respeito de mocidade, ele não está falando só sobre idade. Aqui não é só uma questão de idade, mocidade aqui vai além. Mocidade aqui está relacionado à vocação. Mocidade está aqui relacionada a sonho. Mocidade está aqui relacionado a propósito. Mocidade aqui está relacionado a destino. Diga comigo: mocidade está relacionado a sonho, propósito, vocação e destino. Então, quando Paulo está alertando a Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Ele estava dizendo: Timóteo, não deixe que ninguém jogue no lixo, menospreze a tua vocação, o teu chamado, os sonhos que Deus te deu e o propósito que Deus plantou no teu coração. Quando Paulo diz a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, em primeiro lugar, Paulo estava dizendo a Timóteo: escolha quem vai definir o futuro da sua vida. Deus ou as pessoas? Deus ou as circunstâncias? Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que está definindo o teu destino, o teu futuro, o propósito da tua existência? Eu quero que você entenda que todas as vezes que você dá ouvidos a uma voz que não seja a voz de Deus, você está atraindo para você um desvio de rota. Você está atraindo para você tragédia. Você está
atraindo para você destruição. Todas as vezes que você permite que uma voz que não seja a voz de Deus te influencie, você está se desviando da rota que Deus estabeleceu para a tua vida. Escute o que eu vou dizer. A voz que você ouve é a voz que define o destino para a sua vida. Diga comigo, a voz que eu escuto é a voz que define o destino da minha vida. Entenda, nenhuma voz é passiva, toda voz é ativa. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? A fé vem pelo quê? E ouvir. A fé correta vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas a fé errada, e existe uma fé errada, vem pelo ouvir o quê? A palavra da serpente, a palavra de gente contrária, a palavra de gente que não está alinhada com a Bíblia, que não está alinhada com a vontade de Deus. Então quando Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, cuidado para que vozes estranhas não te desviem do propósito, vozes estranhas não roubem o sonho que eu coloquei no teu coração. Olha bem para mim, você já conheceu pessoas que, quando começaram a trajetória cristã, a caminhada cristã, quando eles começaram a vida da igreja, eles começaram animados, eles começaram cheios de força, eles começaram cheios de sonhos, eles queriam trabalhar em tudo, eles queriam fazer tudo, ele pregava até para poste. Você já conheceu crente que quando ele não encontra ninguém para pregar, ele olha para o poste, ele começa a evangelizar o poste? Eu conheço crente que o cara está tão cheio de fogo que ele fica na frente do espelho pregando para ele mesmo, e o pior de tudo é que depois ele ainda faz apelo e se converte. Você já conheceu crente assim, tão apaixonado, que quando ele começa com tudo? Quantos conheceram gente assim? Às vezes você foi uma pessoa assim, é ou não é verdade? Mas você sabe qual é o grande problema? É que à medida que a gente vai caminhando, nós não só ouvimos a voz do Senhor, nós acabamos ouvindo outras vozes ao nosso redor. Você sabe por que Paulo chamou Timóteo e disse: Timóteo, senta aqui, vamos conversar. O primeiro conselho que eu quero dar para você é: ninguém despreze a tua mocidade. Ei, cuidado quem você vai ouvir, porque quem você vai ouvir pode te influenciar para o bem e para o mal. A Bíblia está cheia de pessoas que primeiro ouviram a voz de Deus e começaram bem e terminaram mal, porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Adão e Eva começaram bem ou mal? Qual foi a primeira voz que Adão e Eva ouviu? A voz de Deus. Mas diz a palavra que na trajetória eles acabaram dando ouvidos à voz de quem? A voz da serpente. Adão acabou dando ouvidos ao que? A voz de Eva. E a palavra de Deus diz que eles caíram, eles desviaram a rota. E o pior de tudo é que eles foram lançados fora do jardim. Eles perderam o direito a permanecer no paraíso. Eles perderam o direito da presença de Deus, que ia ter com ele todos os dias na viração da tarde. Você sabe onde que eu quero chegar? É que não importa como você começa, mais importante é como você termina. E como você termina é definido pela voz que será o teu GPS no vidro. Quantos já entraram no carro, ligaram o Waze, ligaram o Google Maps e começaram a seguir o comando? Entra à direita, entra à esquerda, entra. Você já parou para pensar que às vezes o Waze e o Google Maps erram? Mas você sabe qual é a beleza da voz de Deus? É que a voz de Deus nunca erra. Ei, olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ele: cuidado com a voz que você vai ouvir. Só a voz de Deus é que nunca erra. Aleluia. Tem gente que ouve a voz do seu ódio, da sua ofensa, da embriaguez. É interessante que a palavra de Deus conta a história de um homem por nome Nabal. Quantos aqui já ouviram a história de Nabal? Quem era Nabal? A Bíblia diz que Nabal era um homem que morava no Carmelo,
um monte abençoado, tudo que se plantava no Carmelo dava. Eu tive no Carmelo e é um lugar extremamente próspero. E a Bíblia diz que um dia, Davi, que foi o homem que Deus tinha colocado para reinar sobre Israel, e seria um dos reis mais poderosos, ele, cheio do Espírito, manda um comando para Nabal, e a Bíblia diz que ao invés de Nabal ouvir a voz de Davi, que era a voz que estava ali direcionando naquele momento, a Bíblia diz que Nabal ouviu a voz da sua embriaguez, a voz do seu orgulho, a voz da sua soberba. Você já conheceu pessoas que quando começaram bem? Eles serviam em tudo, eles não precisavam nem pedir, eles já estavam disponíveis a servir. Mas no dia que eles começaram a ganhar um pouco de fama, quando eles começaram a ganhar um pouco de preeminência, quando eles começaram a ser um pouco mais visto que o outro, aí eles já começaram a dizer: não, isso aí eu não faço, isso aí não é trabalho meu, isso aí, não, eu não, olha, quando eu comecei tudo bem, mas agora não, agora quem tem que fazer é fulano. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: todas as vezes que você começa a ouvir a voz da tua embriaguez, a voz do teu orgulho, a voz da tua soberba, você acaba morrendo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Você sabe o que faz uma comunidade como essa crescer? Você sabe o que faz uma igreja como essa crescer? É nós não deixarmos de ouvir a voz de Deus. É de nós entendermos que a voz que nos guia não é a voz dos holofotes, não é a voz do nosso orgulho, não é a voz da nossa soberba, não é a voz da nossa embriaguez, mas é a voz de Deus. Aleluia. Ei, olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Pergunta para ela: qual a voz que tem governado a tua vida? Qual é a voz que tem governado a tua vida? Ei, a palavra de Deus conta a história de Roboão. Quantos aqui já ouviram a história de Roboão? Quem foi Roboão? Um rei que tinha tudo para dar certo. Ei, olha para o teu irmão e diz para ele: você sabia que você nasceu para dar certo? Diz para outra pessoa, diga: meu querido, você sabia que você nasceu para dar certo? Quantos creem aqui que nasceram para dar certo? Você nasceu para dar certo, a tua história já tem um final feliz. Deus escreveu a tua história. Agora, qual foi o problema de Roboão? Ele ouviu gente sem experiência, gente sem história. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você deixa de olhar para a história e para a experiência para ouvir a voz da inexperiência, você sabe o que acontece? Você acaba dividindo a tua história, você acaba reduzindo a tua história. Roboão tinha sido chamado por Deus para reinar sobre 12 tribos, sobre todo Israel, e por causa da ignorância, de dar ouvidos à inexperiência, você sabe o que acontece? A Bíblia diz que Roboão divide Israel e ele fica só com 2 tribos. Na verdade, ele perde o governo, ele perde a autoridade. Na verdade, ele só consegue continuar com 2 tribos porque Deus dá aquele grito de misericórdia. Ele diz: olha, eu por amor a Davi, eu não vou te deixar sem nada. Por misericórdia, não é a você, é por misericórdia a experiência do teu pai Davi, eu não vou te deixar sem nada. Por isso, ei, diga para a pessoa que está do seu lado: cuidado com quem você ouve, porque quem você ouve te influencia para o bem ou para o mal. O povo de Israel nasceu para dar certo, sim ou não? Sim ou não? Mas diz a palavra que Deus deu uma ordem: não se misturem com os outros povos. O que Deus estava dizendo não era: eu vou criar uma raça ariana, aonde ninguém vai se envolver. Não, o que Deus estava dizendo é: não se deixe influenciar pela cultura do mundo, não se deixe influenciar por essa cultura pagã lá fora. Era isso que Deus estava dizendo.
Só que diz a palavra que Israel, ao invés de obedecer à voz de Deus, ele começou a fazer justamente o contrário. E ele começou a dar ouvidos não mais à palavra, mas ele começou a dar ouvidos à cultura do mundo. Ei, olhe bem para mim, todas as vezes que você deixa de olhar para a palavra e ouvir a palavra, e permitir que a palavra seja a tua direção, você acaba quebrando a cara. Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que é que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo: todas as vezes que eu dou ouvidos à tua voz, Senhor, todas as vezes que a tua voz se torna o meu GPS, não tem como eu errar. Eu vou chegar no destino certo, eu vou tocar o futuro, eu vou tocar o meu propósito. Mas o contrário também é verdadeiro. Todas as vezes que você deixa de ouvir a palavra de Deus, todas as vezes que você dá ouvidos a outra voz, você acaba quebrando a cara. Você sabe qual é a nossa tendência? É achar que a maioria tem razão. Quantos aqui já ouviram aquele ditado? Que a voz do povo é a voz de Deus. Quantos já ouviram isso aqui? A minha pergunta é: quantos acreditam que a voz do povo é a voz de Deus? Você já parou para pensar que todas as vezes que a gente segue o povo, a gente quebra a cara? Um dia, um rei teve a brilhante ideia de colocar o Salvador do mundo, Jesus, e Barrabás, um criminoso, e dizer: eu não vou escolher, eu não vou decidir, eu vou deixar que o povo decida. E o que o povo escolheu? Até hoje o povo escolhe Barrabás. Por isso a voz do povo não é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. A voz do povo é a voz da maioria apenas. A voz do povo muitas vezes te conduz ao caminho de destruição. Você quer um conselho, você quer continuar crescendo, você quer continuar avançando. Ei, você quer ter um ano de 2020 sobrenatural, você quer ter uma década sobrenatural. Ajuste os teus ouvidos, coloque um filtro nos teus ouvidos, selecione bem quem você vai ouvir. A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente que começa bem e termina mal, porque não selecionou bem quem vai ouvir. Diz para a pessoa que está do teu lado: meu lindo, se a tua boca não tiver alinhada com a boca do meu pai, nem precisa me dizer nada. Diz para ele: shut up, cala a boca. Ei, há momentos que a gente tem que deixar de ser polido, educado. É interessante que quando os 12 saíram para espiar a terra de Canaã e voltaram, 10 começaram a pôr medo no povo, 10 começaram a desviar a rota. A Bíblia diz que Caleb se levanta com autoridade e ele grita: ei, calem a boca. E aí ele volta a alinhar: ei, quem te conduz para longe da palavra, para longe do propósito, não pode ter acesso aos teus ouvidos. É pelos ouvidos que a fé vem. Por isso, coloque um firewall nos seus ouvidos, um antivírus nos seus ouvidos. Tem muita gente que é infeccioso, então cuidado. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado, diz para ele: meu lindo, cuidado com o que você vai falar, porque Deus colocou um firewall, um antivírus no meu ouvido. Não vai entrar nada que seja contrário à palavra de Deus. Amém. Segundo, quando Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade, ele estava dizendo a Timóteo: não esqueça quem você é. Ei, diga para você mesmo: eu sei quem eu sou. Você sabe qual é o grande problema dessa geração? É que essa geração é a geração sem identidade.
E a pior coisa é quando você encontra alguém sem identidade, alguém que não sabe quem é. Quem não sabe quem é, acaba se tornando qualquer coisa. Eu vou repetir isso. Quem não sabe quem é, acaba se tornando qualquer coisa. Esses dias, eu estava ouvindo uma ministração de um amigo, e ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia: eu não entendo porque quando a nossa geração entra numa universidade, ao invés de mudar a universidade, ela é mudada pela universidade. Eu não entendo quando um cristão, ele decide se envolver na política e ele se candidatar a qualquer órgão público, ao invés de ele mudar o congresso, ao invés de ele mudar a bancada, o executivo, ele acaba se corrompendo. E você sabe qual foi a minha reflexão e a minha conclusão? É que quando nós entramos na universidade, ou quando nós entramos num órgão público, ou numa empresa, ou num departamento, e nós acabamos nos corrompendo, não é que nós nos corrompemos, é que nós já éramos corruptos. Porque quem sabe quem é, não se vende. Quem sabe quem é, não muda por qualquer coisa. Ei, quem sabe quem é, não negocia o seu propósito, a sua primogenitura por qualquer prato de lentilha. Porque ele sabe quem é. Porque ele tem uma identidade, ele foi definido por Deus. Esses dias eu estava conversando com uma jovem, e ela me disse uma coisa interessante. Ela disse para mim, para a Flavinha, para minha esposa, ela disse, eu perguntei para ela: filha, cadê teu noivo? Eu não tenho visto mais aqui na igreja. Ela disse: nós terminamos. Eu disse: mas vocês terminaram? Por que vocês terminaram? E ela disse: bispo, porque ele não entendeu ainda quem eu sou. Eu disse: como assim? E ela olhou nos meus olhos e nos olhos de Flavinha, chorando com lágrimas. Ele disse: ele achou que eu era qualquer uma, mas eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou uma princesa. Eu o amo demais, mas eu amo muito mais o meu Deus, e eu amo muito mais quem eu sou. E se eu não me amar, eu não vou poder amar ninguém corretamente. Gente, aquela palavra foi de uma maturidade tão grande, que eu olhei para ela e eu disse: minha filha, você precisa conversar com as jovens dessa igreja, para que elas entendam quem elas são. Ei, olhe bem para mim. Deus não te criou para ser qualquer um. Você não vive carência nem emocional, nem afetiva, nem espiritual. Deus já te supre em tudo. A Bíblia diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades. Ei, toca nessa pessoa que está do seu lado, diga para ela: você é amada, você é aceita, você é afirmada. Então você não tem carência, você tem favor de Deus sobre a tua vida. Então saiba quem você é, se valorize, permaneça firme. O que Paulo estava dizendo a Timóteo: não despreze quem você é. Ei, ainda que o mundo te despreze, não despreze. Ainda que você seja rejeitado, não se rejeite. Permaneça firme. Ei, não é o mundo que te define. Quem te define é o Senhor. Você sabe qual é o grande problema da nossa geração? É que a nossa geração está querendo se adaptar para ser aceito. Você sabe qual é o problema? É que se você tentar se adaptar, você vai fazer um esforço enorme para ser aceito, e no final das contas, ninguém vai gostar de você do mesmo jeito. Porque quem não te ama independente de como você se vista, de como você fala, ou de como você queira se fazer. Não vai resolver.
É interessante que a gente vai ver Moisés chega no Egito, só que Moisés não era egípcio, Moisés era hebreu, Moisés era libertador, e não adiantava, porque Deus criou Moisés com um propósito. Ei, você sabe por que muitas vezes você tenta e não dá certo? Você tenta ser aceito pelo mundo lá fora, você tenta ser aceito pelas pessoas. Ei, você quer assumir um ministério que não é seu, você quer assumir um chamado que não é seu. Você olha e vê alguém pregando bonito, aí você diz: eu quero pregar igual a ele. Só que Deus não te chamou para pregar igual a ele, Deus te chamou para você pregar do teu jeito. Eu quero me vestir igual a ele. Deus não te chamou para vestir igual a ninguém, Deus te chamou para você vestir do jeito que Deus te chamou para ser. Moisés chega no Egito, aí Moisés pensa: eu sou príncipe do Egito agora, então eu tenho que me adaptar a isso. O que acontece? Ele não consegue se adaptar. Um dia ele vê um egípcio tratando mal um hebreu. O que é que ele faz? Ele mata. Sabe por quê? Porque quem ele era falava mais alto. Ele era um hebreu, ele era um libertador. Quem você é hoje fala muito mais alto. Quem você é hoje fala muito mais alto. Você é filho de um Deus todo-poderoso. Você tem o DNA dos céus. Moisés tenta ser um assassino, só que Deus diz: você não é um assassino, você é um libertador. Moral da história: ele foge porque ele não consegue ser um príncipe no Egito, ele não consegue ser um assassino, e agora ele tenta ser um pastor de ovelhas. E o que acontece? Moisés não consegue, não dá certo. Você sabe qual é a única coisa que dá certo para Moisés? É ser quem ele foi chamado para ser. Você sabe qual é a única coisa que vai dar certo para você? É ser quem você foi chamado para ser. Descubra a sua identidade, descubra o seu propósito. Ei, antes de você descobrir o que fazer, descubra quem é você em Deus. Quando você descobrir quem você é em Deus, você vai frutificar naquilo que Deus te chamou para ser. Por mais que você fuja do seu propósito, Deus vai estar sempre te arrastando de volta para o teu propósito. Entenda, você não é igual a todo mundo, você é único. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela: uau, você não é igual a todo mundo, você é único. Você sabe qual é o grande problema do mundo? É que o mundo quer nos tornar iguais. É ou não é verdade? Você chega na faculdade, se você não pensa igual, o que acontece? Você é rejeitado. Você chega no trabalho, se você não compactua com os acordos, você é rejeitado. Ei! Entenda, se você está sendo rejeitado, é porque primeiro rejeitaram o Senhor da glória, o teu Senhor. Então, quando te rejeitarem, lembre-se, você não é melhor do que Deus. Pelo contrário, se você está participando dos sofrimentos que o Senhor participou, você também irá participar da glória que Ele participou. Aleluia. Então entenda, você é único. Eu gosto do que o Espírito Santo de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. A Bíblia diz que nós podemos até ser um vaso de barro, mas dentro de nós há algo extraordinário. A palavra de Deus diz que dentro desse vaso de barro há um tesouro excelente, e esse tesouro é justamente a presença do Senhor Jesus. Ei, Jesus vive em você. Não, você não me ouviu, porque eu acho que se você me ouvisse, você tinha pelo menos dado um amém, um glória a Deus, você tinha reagido de alguma forma. Deixa eu repetir isso então para você: Jesus vive em você. Jesus vive em você. Colossenses capítulo 3, verso 4 vai dizer: Cristo em vós é a esperança
da glória. Você sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo que o fato de Jesus viver em você, independente da rejeição, independente de você não ser aceito, muitas vezes por sua família, muitas vezes pelos seus amigos, muitas vezes no seu trabalho, não significa que o seu final será uma desgraça. Pelo contrário, significa que Cristo habita em você, e porque Cristo habita em você, do mesmo jeito que você padece dos sofrimentos de Cristo, você vai desfrutar da glória do Senhor, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Se você quer despertar para algo, desperte para a identidade que Jesus te deu, desperte para aquilo que Deus colocou dentro de você. Entenda quem você é. Quando você compreende quem é você, você começa a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você pode ser taxado de louco, de maníaco, de bizarro, do que quiserem te taxar. Mas deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus pegou as coisas que não são para confundir as que são. Ei, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: ainda que você seja taxado de louco, Deus olha para você e Ele vê a glória dEle se manifestando. Aleluia, aleluia. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz o curso de Direito. Eu sou formado em Administração e em Direito. E eu entrei na faculdade de Direito, e eu nunca precisei dizer a ninguém que era pastor, que era cristão. Eu apenas vivia. Acabou que eu me tornei o pastor da turma. Todo mundo me chamava pastor, pastor, pastor. No início era só de maneira pejorativa. A turma brincava, a turma tirava onda. E eu não me importava com aquilo, porque eu entendi que, como igreja, eu sou luz nos ambientes aonde Deus me coloca. Sabe por quê? Porque eu sabia quem eu era. E você sabe o que aconteceu? Deus começou a mudar o ambiente. E aí, aqueles amigos que tiravam onda com minha cara, aqueles amigos que me chamavam de doido, de maluco, de louco, começaram a enfrentar lutas, conflitos. E aí eles começaram a me procurar, ao ponto de, na minha turma, 45 amigos entregaram a vida a Jesus através da minha vida. Um dos meus amigos, Jaime, ele era um ateu e ele brincava comigo, ele chacotava da minha fé, mas eu continuava firme. Um dia nós estávamos no cachorro quente, sentados, e ele estava enfrentando uma luta, e Deus me deu uma palavra. Eu olhei para ele, eu notei que ele estava diferente, ele estava triste. E eu olhei para ele e eu digo: Mito, o que está acontecendo, brother? Ele disse: não, está tudo tranquilo. Brother, não está tudo tranquilo. Deus está falando que você está passando por uma luta muito grande. O que está acontecendo? Ele olhou para mim e disse: se Deus está falando, se Deus realmente está falando, como você disse, ora para Ele, pede para que Ele te revele. Não, faz o seguinte: você não tem um voto lá que você diz lá na tua igreja? Eu digo: tenho, toda sexta-feira. Faz o seguinte: se você orar e Deus resolver o meu problema, eu não vou te contar o que é. Se Deus me resolver o meu problema, eu prometo a você que eu vou lá na igreja com você. Eu disse: está fechado, vou orar. Naquela semana eu entrei num propósito de jejum com Deus, e eu comecei a interceder por ele. E Deus começou a trabalhar no próprio final de semana. Interessante que quando deu a segunda-feira, nós estávamos chegando juntos, e eu sentei com ele, e eu disse: Jaime, tua cara mudou, o que foi que aconteceu? Ele olhou assim para mim e disse: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o problema sumiu, Deus resolveu. Pela primeira vez ele falou em Deus de uma forma que não fosse pejorativa. Ele acreditou. Moral da história: ele veio para o culto, assistiu o culto. Depois de 6 meses, eu recebo um telefonema
de Jaime dizendo: Paulo, você pode fazer meu casamento? Eu disse: você? E eu fui fazer o casamento. Eu achei engraçado, porque no casamento dele, ele entrou, ele era um roqueirozão, metido ateu. Ele entrou com um rock pesado, Guns N' Roses tocando, e ele passando lá, e eu lá na frente, todo destreinado. Eu digo: o que eu vou falar agora para um cara que se diz ateu? O que eu vou falar agora para uma família toda bagunçada? Eu não sei o que eu falo. E Deus me deu uma palavra naquele dia. Naquele dia, eu ganhei o coração da família inteira. Eu me tornei amigo da família. Moral da história, eu comecei a levar a família toda a Jesus. Com pouco tempo o irmão dele se converteu. Depois de algum tempo ele se converteu. Depois a irmã começou a ir para a igreja. Os pais dele começaram a ir para a igreja. Moral da história, eu ganhei Jaime para Jesus. Eu ganhei o irmão dele para Jesus. Ei, mas se eu tivesse negociado a minha identidade para agradar, eu tinha perdido. Você sabe o que é uma igreja que desperta? É uma igreja que não negocia a sua identidade. Você sabe quem você é. E não é mudando aquilo que Deus falou contigo, o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, que você vai ganhar o mundo. Você sabe como é que você vai ganhar o mundo? É você vivendo o seu propósito, vivendo o seu chamado, não negociando os seus valores. É aí que está o X da questão. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você sabe quem você é? Você sabe o que eu acho lindo? No Salmo de número 118, há uma palavra profética a respeito de Jesus. E o salmista vai dizer assim no versículo 22: a pedra que os construtores rejeitaram, veio essa ser a pedra angular, a pedra principal. Se você não negociar os teus princípios e a tua identidade e aquilo que Deus te chamou para ser, Deus vai te honrar no tempo certo. Deus honrou Daniel, sim ou não? Mas porque ele não negociou valores. Deus honrou os seus amigos, sim ou não? Porque ele não negociou valores. Deus honrou José, sim ou não? Deus vai honrar você, Deus vai honrar essa igreja, porque você não negocia os seus valores. São 47 anos vivendo debaixo daquilo que Deus chamou como propósito para a vida de vocês. Alguém já disse: quando você não negocia seus valores, você não perde o valor. Mas quando você negocia seus valores, você se torna um produto barato. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe quem você é? Não negocie seus valores. Terceiro, quando Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, seja padrão. Ele estava dizendo: se levante, se posicione, desperte. Chegou o tempo de você nascer, chegou o tempo de você crescer, chegou o tempo de você ser levantado para o seu propósito. Você precisa ser aquilo que você nasceu para ser. Você não está me entendendo. Você precisa ser aquilo que você nasceu para ser. Deus conta com você naquilo que Ele estabeleceu fazer nessa terra. Haroldo sabe, o JB Carvalho, ele tem uma frase interessante. E ele sempre diz: Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer nessa geração, não faça sem mim. Ei, você sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós vivemos uma vida medíocre, aquém. Deus revela os sonhos e os projetos e os propósitos dele, mas nós nos acomodamos com a nossa situação. Por isso, quando Paulo disse: não despreze a tua mocidade, mas seja padrão, ele estava dizendo: chegou o tempo de você despertar como igreja. Chegou o tempo de você fazer a diferença. Ei, não se acomode em ficar sentado no banco apenas ouvindo uma mensagem. Você sabe qual é a minha pergunta? Quantas pessoas você falou de Jesus hoje? Você convidou quantas pessoas para estar aqui hoje? Você sabe qual é a minha pergunta? Ei,
Você tem sentado com o teu pastor e perguntado para ele: pastor, quais os sonhos que o senhor tem? Porque eu quero sonhar os teus sonhos, porque esses sonhos são os sonhos do reino de Deus. O sonho é ampliar a igreja. Eu estou junto, conte comigo. Eu não tenho ouro, mas não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Eu tenho meu trabalho, eu vou atrás. Nós temos uma ação na igreja chamado Família em Ação. Todo primeiro domingo do mês nós levantamos cesta básica, alimentos. E é interessante que hoje eu recebi um WhatsApp de um casal lá da igreja, um casal que está enfrentando uma luta grande. E é interessante que ele não tem muito recurso. Você sabe o que ele fez? Estou procurando aqui para ver se dá para mim mostrar para vocês. Ele simplesmente botou um banquinho na frente dos prédios onde ele mora. E ele começou a pedir ajuda. Aí ele mandou hoje a foto para mim. Não sei se dá para você ver aqui. Não dá porque está um pouco longe, né? Mas ele mandou aqui os alimentos que ele conseguiu. Depois vou passar para tu aí, depois você passa. E aí conseguiu alimentos. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não tenho dinheiro que o pastor precisa. Ei, mas você tem teu trabalho. Corre atrás. Você conhece alguém que tem? Corre atrás. Eu não sei pintar, mas você sabe fazer outra coisa. Ei, use o dom que Deus te deu, use o talento que Deus te deu, mas seja um padrão, seja exemplo. Se levanta, ei, desperta e resplandece, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor está raiando sobre você. Mas faz alguma coisa. Não fique parado. Se mova. Ei, eu gosto do que diz Isaías capítulo 60, versículo 1. A palavra dispor é a palavra ficar de pé, é se levantar. Fica de pé aí, um minutinho, fica de pé, rápido. Bora, gente. Gente, vocês estão muito devagar, pelo amor de Deus. Desperta, acorda. O que Deus estava dizendo aqui é: levante-se, fica de pé, se coloque em pé. Porque muitas vezes a gente está sentado, está dormindo, a gente está vendo a banda passar. A banda está passando e a gente está vendo. Às vezes a gente está vendo. É interessante que toda igreja tem aquele irmão que trabalha mais do que todo mundo. Trabalha por ele e trabalha pelos outros. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Desculpa, pastor. Eu não sou pastor de vocês. Mas larga a mão de ser cara de pau. Porque tem gente que reclama de tudo, mas não faz nada. E quem não trabalha, dá trabalho. Não fique chateado comigo não. Eu não sei se eu volto aqui, por isso que eu deixei para o último dia para falar isso. Quem não trabalha, dá trabalho. Tem gente que não tem coragem nem de bater palma na hora que o ministro de louvor pede, que o pastor pede. Você já morreu e esquecer de te enterrar. Mas hoje a gente veio aqui orar por ressurreição. Orar para que você acorde, desperta, pode sentar, fica de pé. Paulo está dizendo: ei, levanta-te, põe de pé. Todo mundo sabe quem você foi. Quem sabe um dia você foi um chato. Quem sabe um dia você foi alguém que ao invés de ajudar atrapalhou. Mas só Deus sabe quem você vai se tornar. Vou repetir isso. As pessoas podem até saber quem você foi, mas só Deus sabe quem você vai se tornar. Você sabe o que eu creio aqui
que um dia eu ainda vou voltar aqui, nem que seja para assistir um culto e rever alguns irmãos aqui, mas eu vou ver pessoas extraordinárias, pessoas que vão abraçar todos os projetos, pessoas que vão sonhar os sonhos, pessoas que vão fazer acontecer. Ei, você é um feitor de história, você não é alguém que espera a história acontecer, você é alguém que escreve história. Você sabe o que eu acredito? 2020 é ano de novos começos. Deus está escrevendo uma nova história nessa igreja a partir da sua vida. Deus vai escrever novas histórias a partir de você. A partir de você, novos ministérios vão surgir aqui, novas células vão nascer. Ei, eu já vejo novos núcleos chegando, novos templos sendo construídos. Ei, Deus vai usar a tua vida. Então desperta, levanta-te. Deus chegou para Simão, e quem era Simão? Inconstante. Deus disse: você não vai ser mais inconstante. As pessoas te chamam de inconstante, as pessoas olham para você como inconstante, mas eu vejo algo diferente. Eu vejo Pedro, eu vejo alguém estável, alguém constante, aleluia. Deus está dizendo para pessoas aqui: você era inconstante, hoje você vai ser constante. Você vai ser um baluarte desse ministério, você vai ser alguém que vai começar e só vai parar quando terminar. Quando Benjamim nasceu, a mãe dele, Sara, teve muitas dores com ele, e por isso colocou o nome dele de Benoni. E Benoni quer dizer filho da minha dor. Só que Jacó não via o presente, Jacó tinha capacidade de ver o futuro, e ao invés de aceitar aquele nome, Jacó se levanta e diz: você não será Benoni, você será Benjamim, filho da minha destra, filho da minha mão direita. E mão direita é mão de honra, é mão de tesouros. Deus vai te levantar de uma forma extraordinária. Você não é filho de dor, você não está nesse ministério para causar dores, você está nesse ministério para trazer honra aos céus, honra ao reino de Deus, para fazer essa casa crescer e alcançar outras pessoas lá fora. Eu vejo Benjamins nascendo aqui nessa noite. Eu vejo Deus mudando história, Deus mudando a sorte de pessoas. Em quarto, quando Paulo diz: não despreze a tua mocidade, antes seja padrão. Ele está dizendo: não espere que os seus problemas sejam resolvidos. Viva o seu propósito, resolva problemas. Você sabe o que eu aprendi? Que você não nasceu para resolver os seus problemas. Quem resolve os seus problemas é Deus. Você nasceu para viver o seu propósito. Olha bem para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. José, quando foi vendido como escravo, tinha problema, sim ou não? Tinha problema, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que o primeiro lugar que ele chegou foi a casa de quem? Potifar. José estava cheio de problemas, sim ou não? O que José fez? Deixou de olhar para os seus problemas e começou a resolver o problema dos outros. E é interessante que à medida que ele resolvia os problemas, Deus ia o exaltando. A mão de Deus era com ele. Todas as vezes que você deixar de focar nos teus problemas e começar a viver o teu propósito, que é servir o reino de Deus, servir pessoas, Deus vai te servir, Deus vai te abençoar. José foi acusado, ele podia sair todo ofendido, magoado, chateado, bicudo, feito muitos crentes. Mas a Bíblia diz que quando ele chega na cadeia, ele decide viver para o seu propósito, que era servir. E ele começa a servir na cadeia. E a Bíblia diz que Deus o exalta ali novamente. A palavra de Deus diz que os seus amigos, um dos seus amigos sai e ao invés de falar dele para o rei, esquece dele, mas ele continua servindo. E a palavra de Deus diz que um dia Deus se lembra dele, porque não foi o amigo que lembrou, foi Deus. Deixa eu dizer uma coisa: Deus sempre vai se lembrar daqueles que vivem o seu propósito. Ei, diz para a pessoa que está do teu lado: querido, não se preocupe com o futuro, viva o seu propósito, porque
porque Deus sempre vai lembrar de quem vive o seu propósito aqui na terra. E a palavra de Deus diz que José chega ao trono. E olha que coisa linda, a palavra de Deus diz que depois que José chega ao trono, José começa a viver o seu propósito, não resolvendo o seu problema, mas resolvendo o problema das pessoas. E ele se encontra com seus irmãos, e ele começa a servir os seus irmãos. E um dia, os seus irmãos descobrem que ele é José. E eles ficam morrendo de medo, ele vai se vingar de nós, ele vai nos matar. E diz a palavra que eles foram até José e pediram perdão e choraram, disseram: pelo amor de Deus, tem misericórdia de nós. E ele disse: ei, eu não estou ofendido, eu não estou magoado, porque eu sei quem eu sou, eu sei para o que Deus me chamou. E eu não estou focado nos meus problemas, eu estou focado em viver aquilo que Deus me chamou para viver. E a palavra de Deus diz que ele disse: foi para esse tempo que Deus me levantou. Você sabe o que eu acredito? Deus levantou pessoas aqui para esse tempo, para resolver os problemas que vão aparecendo. E à medida que os problemas aparecem, você vai ser um solucionador de problemas. Ei, você será a resposta de Deus para essa igreja, para essa cidade. Quando você entende isso, você tira o foco daquilo que não importa e começa a focar naquilo que importa. Quinto, ninguém despreze a sua mocidade. É você decidir correr o risco de ser feliz e viver o seu propósito. Dá um sorriso para essa pessoa linda que está do seu lado, que parece que o negócio ficou pesado. Dá um sorriso melhor, faz com que ela, pelo menos, arranca um sorriso dessa pessoa linda. Diz para ele: ei, fala para ele, o bispo está terminando. Ah, agora vocês riram, né? Ser padrão e ninguém desprezar é correr o risco de ser feliz. Quantos casados nós temos aqui nessa noite? Casados e felizes. As mulheres parecem que são mais felizes que os homens. Eu me lembro que o pastor Lucinho ministrando, ele disse uma coisa interessante. Ele trouxe uma estatística assustadora. Ele disse: você sabia que quem pratica sexo tem 4 vezes mais probabilidade de ter um infarto e morrer? Quantos sabiam disso? Tem mulher que já olhou para o esposo: está vendo? Por isso que eu não gosto de fazer muito. E tem homem que já olhou para a esposa e diz: eu estou doido para morrer hoje à noite. É verdade, aí, ô glória. Ai, mas deixa eu te fazer uma pergunta: quantos vão deixar de fazer sexo porque ouviram essa estatística hoje? Ninguém. Sabe por quê? Porque você decidiu correr o risco de quê? De ser feliz. Ei, você decidiu correr o risco de quê? De ser feliz. Você tem que entender, você nasceu com um propósito: transformar o mundo, trazer vida para essa geração. Então, decida ser feliz em relação àquilo que Deus te chamou para ser. Decida. Ei, Timóteo, muita gente não vai te entender, mas você fez a escolha mais certa. Você escolheu viver, não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, você se realiza e você se torna alguém feliz. Aleluia. Sexto, e eu já estou terminando. Ninguém despreze a sua mocidade. É Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, há algo poderoso dentro de você. Por isso não busque fora aquilo que está dentro. Ei, diz para a pessoa que está do seu lado: você sabia que há algo poderoso dentro de você e que precisa sair para fora? Você sabe qual é o grande problema? É que a gente está procurando fora aquilo que Deus já colocou dentro. Lembra da mulher que chega para o profeta
e diz para ela: eu não tenho nada. E ele diz: o que é que você tem na sua casa? Ela diz: eu não tenho nada. Só que o profeta é cheio de fé e ele sabe que Deus nunca deixa ninguém sem nada. Você acha que Deus te criou com nada? Foi? Ai, bispo, eu sou o único dessa igreja que sou o menorzinho, eu sou a pulga do vira-lata. Não, você não é pulga de vira-lata nenhum. Pelo contrário, você é menina dos olhos de Deus. Deus te criou com um propósito. Deus colocou algo grande dentro de você, algo extraordinário dentro de você. O problema é que você está procurando fora o que Deus colocou dentro. E o milagre para aquela mulher não estava fora da casa dela, estava dentro da casa dela. O que é que você tem? Eu tenho apenas uma botija de azeite. Ponto. Então é isso que você vai usar. É isso que Deus vai usar. Ei, pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual é o seu dom? Qual é o seu talento? O que que você sabe fazer? Olha o que Paulo diz: não despreze o dom que há em ti. Ei, diga para a pessoa que está do seu lado: não despreze o dom que há em você. Ei, eu estava esses dias brincando com a igreja e dizendo: imagina se todo mundo quiser ser pastor, que bagunça vai ser a igreja. É muito cacique para pouco índio. Irmão, você já parou para pensar que Deus te deu um DNA diferente do teu irmão? Te deu uma fisionomia, te deu um talento. Tem gente que quer cantar igual fulano, que quer pregar igual cicrano. Meu irmão, você não precisa nem cantar, nem pregar e nem ser igual. Você só precisa ser quem Deus te chamou para ser. Há um dom e um talento que você tem, que teu irmão não tem, e é na nossa diferença que nós nos completamos. Imagina um mundo de gente igual. Ia ser uma, desculpa a expressão, uma desgraça. Todo mundo igualzinho. Você sabe por que eu me dou bem com Flavinha? Porque eu sou diferente dela. Flavinha, ela é mais pacata, sensata. Eu sou explosão. Eu sou sangue nos olhos. Eu explodo na hora. E é ela justamente que vem mitigando a fleuma, vem diminuindo a minha ânsia por muitas vezes responder raivosamente. E a diferença dela me completa. É por isso que a igreja é corpo. E corpo não quer dizer que todo mundo é braço. Quer dizer que um é braço, outro é perna, outro é cabeça, outro é orelha, outro é ouvido, outro é nariz. E é necessário que o corpo esteja completo, cada parte diferente. Para quê? Para que ele possa funcionar corretamente. Eu gosto de cantar, mas Deus não me chamou para cantar. E eu entendi aquela conversa bem franca com o Espírito Santo. O Espírito Santo sentou comigo e disse: cara, deixa eu te dizer uma coisa, eu não te chamei para cantar, eu te chamei para você me servir de outra maneira. Então aceite. Eu digo amém. Vou fazer o quê? Tem que aceitar. E quando eu decidi viver o meu propósito, Deus começou a afinar e começou a aperfeiçoar meu propósito. Agora deixa eu dizer uma coisa: quando você despreza o dom que Deus te deu, Deus não tem como aperfeiçoar esse dom. Mas quando você aceita e quando você começa a viver o dom, viver o propósito, Deus começa a aperfeiçoar o seu dom e o seu propósito. Ei, eu tenho uma jovem lá na igreja, uma jovem senhora, Rose. Ela é um amor de pessoa, uma filha amada. E sabe que Rose tentou um bocado de coisa. E um dia eu sentei com ela e eu disse: filha, a gente precisa alinhar esse negócio, porque você já tentou isso, você já tentou aquilo, você já tentou. O que Deus te chamou para fazer, pelo amor de Deus? E ela disse: bispo, eu até acho que sei, mas eu não sei se isso tem muita relevância. Eu digo que é. Deus me chamou para coordenar a equipe. Se você me desse uma equipe, eu ficasse por trás dos bastidores,
e eu coordenasse, eu acho que dava certo. Eu digo, então tá bom. Nós precisamos de alguém para coordenar o voluntariado da igreja, porque não dá certo com ninguém. E ela disse, então tá bom. Rose quase não aparece. Eu costumo dizer, ela está grávida agora, um buchão desse tamanho. Ela parece, sabe aquele Aeroex antigo que tinha? Era fininho em cima, fininho embaixo, no meio aqui. Pronto, parece não está gravando isso não, para ela não ver isso, né? Pelo amor de Deus, gente. Sangue de Cristo. Rose, eu te amo, se você estiver me assistindo. Mas pense numa gadita, pense numa leoa. Pôs em ordem a nossa equipe. É interessante, ela não aparece em nada. Mas se ela não tivesse por trás, a coisa não tinha funcionado. A partir dela, Deus organizou todo o voluntariado da igreja. Hoje nós temos mais de 500 pessoas trabalhando no voluntariado e a coisa funciona de uma forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque ela decidiu não manter aquele discurso do inferno dizendo, mas não é muito relevante o que eu faço, não é muito importante o que eu faço, não é muito especial o que eu faço. Ei! Às vezes você nem aparece, porque Deus te levantou para ser uma intercessora do ministério, e muitas vezes ninguém nem dá valor para você. Às vezes nós pastores nem te reconhecemos, mas Deus te levantou como um baluarte, como uma coluna de um ministério. E muitas vezes o ministério está de pé, sabe por quê? Porque tem alguém intercedendo por trás. Então não despreze o dom que está em você, não despreze o dom que Deus te deu. E por último, para concluirmos, se prepare. Desperte, se prepare. Porque enquanto as coisas não estão como você deseja, como você planejou, se prepare. Você sabe por que Paulo escreveu essa carta? Porque Paulo queria que Timóteo se preparasse. Ele estava dizendo, Timóteo, se prepare, porque eu estou indo para aí. Nós vamos fazer conferências, nós vamos estabelecer igrejas, então se prepare. Essa igreja, que era a igreja que Timóteo estava assumindo, a igreja de Éfeso, era uma igreja extremamente difícil. Paulo estava dizendo, se prepare, porque você só vai receber um desafio maior se você estiver preparado. Tem gente que quer casar, mas não se prepara para casar. Eu quero casar, quer? Você está trabalhando? Tô não. Vai viver de quê? De amor? Ah, bispo, mas eu amo muito ela. Então quando chegar na hora do almoço, dá um beijo para ver se passa fome. Ah, sem vergonha. Tem gente que diz, bispo, meu sonho é fazer medicina. Você está estudando? Não. Você quer o quê? Que o Espírito Santo te revele a prova. Larga a mão de ser sem vergonha. Ei, olhe bem para mim. Enquanto as coisas não acontecem como você planejou, se prepare. Porque quando Deus mandar o esposo, você está preparado. Quando Deus mandar a esposa, você está preparado. Quando Deus mandar o ministério, você está preparado. Enquanto isso, se prepare. Você sabe por que Deus muitas vezes não te dá aquilo que você sonha? Porque Deus sabe que se Ele te entregar, você vai estragar. Saul pegou o reinado, mas não estava preparado. O que ele fez? Estragou. Davi pegou, mas ele já estava preparado. Ele começou, ei, se eu não consigo pastorear gente, eu vou começar a pastorear cabra, bode, ovelha. Ei, às vezes você quer ser um pastor, aí eu quero pregar para a multidão. Comece pregando para a multidão da tua casa. Aí eu quero, pastor, me manda para o seminário. O pastor diz, não mando. Aí você fica com raiva. Meu irmão, você não dá testemunho nem em casa, você vai dar testemunho lá fora? Irmão, se as coisas ainda não aconteceram com você, queria que acontecesse. Se prepare. Porque quando as coisas chegarem, você já está preparado. Paulo disse a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade,
mas se prepare. Você sabe qual é a minha pergunta? Você está preparado para quando seu milagre chegar? Você está preparado quando Deus te promover? Você está preparado quando Deus te der o ministério? Quando Deus colocar nas tuas mãos não só o encargo, mas o cargo? Será que você está preparado? Por isso despertar, esse é o ano profético de despertar. Despertar é estar preparado. É estar preparado para quando Deus disser: esse lugar está pequeno, a gente precisa comprar um maior. Esse lugar está pequeno, eu preciso levantar mais pessoas para trabalhar. Despertar é isso, é você estar preparado. Olha que coisa interessante. Paulo, no versículo 13 de 1 Timóteo 4, ele vai dizer: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Enquanto as coisas não acontecem, se prepare, seja diligente. Ele conclui dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Paulo diz: primeiro você tem que salvar você, depois você tem que salvar os seus ouvintes. Primeiro tem que começar em você. Eu quero fechar. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui no final? Ele está dizendo: antes que as pessoas acreditem em você, você precisa acreditar naquilo que Deus colocou dentro de você. Antes das pessoas olharem para você e verem o que Deus fez, você precisa acreditar naquilo que Deus está fazendo hoje.